Mãos ao alto, isso é um assalto! Eu sou um bandido, sou cowboy! E ninguém vai me segurar! Vou entrar no Velho Oeste e vou roubar tudo que posso! Eu sou um bandido! Mas se eu tiver uma estrela, eu também posso ser o xerife! Eu sou um homem do bem! Olá pessoal, tudo jóia? Professor Ranir na área! E hoje nós vamos falar sobre heróis e bandidos, sobre vilões e mocinhos. Será que existe diferença entre eles? Onde está a diferença entre os heróis e os bandidos? Entre os vilões e os mocinhos? E o que é ser bandido? Será que eu posso ser um bandido dentro da lei? Esse é o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre bandidos. Bandidos, o que são bandidos? A princípio não precisa fazer muito esforço, não precisa ser um advogado para saber o que é bandido. Bandido é alguém que está fora da lei. Aí é o X da questão, o que é a lei? A lei é tudo aquilo que está no papel. Geralmente nós temos uma Constituição e suas adjacências, o Código Civil, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma série de leis que nós temos que respeitar nas mais diversas áreas em que nós vivemos, seja fiscal, seja de educação, seja de cultura, seja de qualquer área, nós temos um conjunto de leis que regem aquela situação, aquele contexto. Muito bem, agora vamos pensar historicamente. Quem sempre fez as leis? Quem sempre elaborou as leis? Quem estava no poder, logicamente. Na maioria das vezes, quem estava no poder? Sempre aquelas camadas privilegiadas. Na esmagadora maioria das vezes, aqueles que fizeram as leis foram as elites. As elites econômicas, as elites intelectuais, aqueles que tinham o poder nas mãos também. Dessa forma, nós podemos pensar que ser bandido, aquele bandido comum, ele é o menor de todos os bandidos. O que nós não vamos relativizar o crime dele. Matou, existe uma legislação, ele tem que cumprir. Assaltou, estuprou, que se cumpra a lei e deve ser cumprida a lei à risca. Aí é que vem a questão. A lei deve servir para absolutamente todos. Agora mesmo, recentemente, houve a aprovação do pacote anticrime. Legal, bacana, eu acho que melhorou de fato. Mas vocês pararam para prestar atenção que no pacote anticrime é sempre para ladrão de galinha? É bandido, é assassino, é estuprador, é gente que faz o crime comum e que obviamente tem que ser punido. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é justamente que o maior bandido de todos, os maiores bandidos de todos, se protegem. Se protegem atrás de togas, se protegem atrás de legislaturas, se protegem com leis que eles próprios zelam e eles próprios criam. Quem é mais bandido? O moleque que foi roubar um celular e matou a vítima? Ou aquele político canalha que elabora leis que favorecem apenas os interesses daqueles que são seus patrocinadores, os seus pares, os grandes empresários, os sonegadores de impostos, aqueles grandes funcionários públicos que ganham milhões? E pior ainda, aquele político que rouba, que aceita suborno, que desvia dinheiro. Esse político que deixa as escolas públicas sucateadas.
Esse político que deixa os hospitais destruídos porque as políticas públicas deles são voltadas para os benefícios fiscais, para o perdão das dívidas, e não, de fato, para as massas. Aqui, não quero deixar simples o bandido que tira a vida por um celular, o bandido que tira a vida por um par de tênis. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que esse cara, certamente, se vivesse num país onde houvesse de fato investimentos na área da saúde, investimentos na segurança pública, investimentos significativos em educação, e eu estou falando de verdade, certamente nós não produziríamos a quantidade gigantesca de bandidos em que o Brasil produz com uma escala industrial. Não só o Brasil, mas todos aqueles países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que não olham para o seu povo, que legislam e governam apenas para uma pequena minoria rica e abastada, que para se proteger se feudaliza em condomínios fechados de luxo. Não é à toa que os alfaviles são uma crescente no nosso país. Condomínios autossustentáveis, autossuficientes, com supermercados, escolas. Me lembra a questão do feudalismo, que eu falei em alguns vídeos atrás aí. As pessoas se fecham em feudos e montam os seus mundos. Parece aquele filme também que o Wagner Moura participou, chamado Elysium, que os ricos vão para o espaço e aqui na Terra fica com a biodiversidade destruída, seca, criminalidade, mas aos abastados nós temos esses privilégios. Então bandido, sim, assim como o bandido do Velho Oeste que eu comecei caracterizando, que roubava, que assaltava diligências, esse bandido comum, ele é um produto. Ele é um produto terrível, nefasto, em que não deve existir. Esse bandido, geralmente, ou ele morre, ou ele apodrece na cadeia com o passar do tempo. Agora, aquele bandido que se esconde atrás de discursos hipócritas, de legendas político-partidárias que não dizem ao que vieram, que sorrateiramente enganam, tramam, mentem a população, deixam a população na beira da miséria, sem a menor condição de saúde, educação e segurança pública, sucateando o país. Esses são os verdadeiros bandidos. Ah, professor Rani, está sendo muito radical. Gente, vamos olhar os países que mudaram as suas realidades. Vamos ver verdadeiramente se esses países não fizeram leis severas para crimes de corrupção. Se eles não fizeram leis severas para a lisura e a transparência nas eleições. Me digam se o Brasil fosse um país sério, nós sabendo de tudo que nós já sabemos sobre o uso de robôs, sobre o uso de tecnologia para a eleição do então presidente Jair Bolsonaro, se esse presidente já não teria sido, no mínimo, sido colocado sob investigação. Veja se o nosso país fosse um país sério, se nós não cobraríamos desses empresários que são grandes ladrões, sem vergonhas, canalhas, que não pagam seus impostos e depois patrocinam campanhas políticas para terem suas dívidas perdoadas, sabendo que terão o perdão, enquanto que a massa da população vive numa condição cada vez pior. Se você que está aí me assistindo não parar para pensar sobre isso, o que vai sobrar para ti na tua aposentadoria? O que vai sobrar para os teus filhos? Eu posso estar completamente errado, mas eu te peço, do fundo do meu coração, busca leitura, busca conhecimento, ouve o que estão dizendo lá fora sobre o que está acontecendo no Brasil. Olha a vida dos professores dos teus filhos. Olha a condição,
com que os trabalhadores dos shoppings que tu vai passear estão trabalhando. Olha a tua própria condição. Será que de fato tu estás tendo os teus direitos garantidos? É imperativo que nós possamos abrir os nossos olhos. Bandidos, temos que nos proteger. O celular pode ser roubado ali na esquina, podemos correr o risco de ter o carro roubado, tomarmos um tiro, uma facada, nossas filhas, nossas mulheres serem estupradas. A criminalidade está solta às ruas. Mas os maiores criminosos são aqueles que produzem esse tipo de criminoso, sonegando a criança desde a infância a uma educação de qualidade, o acesso à cultura, à arte, ao teatro, a uma escola decente de turno integral, digna a todos, não somente aqueles que podem pagar colégios maravilhosos e caros. Esses são os verdadeiros bandidos, que têm os seus belos planos de saúde nas suas corporações, enquanto a massa da população morre em leitos de hospitais, com médicos mal pagos, enfermeiros mal pagos, sem medicação para trabalhar verdadeiramente. Enquanto você não se der conta, eles continuarão roubando de você, eles continuarão te assaltando, eles continuarão te enganando, mas não como os bandidos do Velho Oeste. Eles vão te enganar com discursos hipócritas, eles vão te enganar com fake news, eles vão te enganar com legendas político-partidárias difíceis de entender qual o real significado delas e a ideologia delas. Eles vão te enganar te sabotando o conhecimento, não deixando você pensar. É disso que eu estou falando. Então pense para construir um Brasil melhor. Procure informações, não deixe de ler, não se omita de ser um cidadão brasileiro ativo, um cidadão brasileiro politicamente engajado, economicamente engajado, socialmente consciente do mundo em que tu estás vivendo. Um beijo no coração de todos e não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber, compartilha e curte a página do Professor Hanir no Facebook e no Instagram. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.